Esse vídeo é inspirado em perguntas que os internautas deixaram no ar, principalmente aqueles internautas que assistiram aos meus 2 outros blocos de análise do coronavírus à luz da astrologia. A primeira pergunta que ficou no ar foi o seguinte: se eu, Lucas, de fato fui o primeiro astrólogo latino-americano a prever a chegada de uma nova epidemia 2 meses antes de aparecer a epidemia do coronavírus em dezembro de 2019, que depois se desenvolveria para uma pandemia. A resposta é sim, eu fui o primeiro astrólogo e o único astrólogo latino-americano que previu a chegada de uma nova epidemia em outubro de 2019. E caso você não acredite nas minhas palavras, caso você acredite que eu esteja utilizando a pandemia para uma brecha de oportunismo para impulsionar o meu nome, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um outro vídeo que foi ao ar em outubro de 2019. Se você acessar esse vídeo, eu vou sugerir que você verifique cautelosamente a data em que este vídeo foi ao ar e você verá que ele foi ao ar em outubro de 2019. E nesse vídeo eu falo única e exclusivamente sobre doenças e que iria acontecer uma epidemia. Eu utilizo sim esta palavra dentro desse vídeo. A palavra epidemia é mencionada dentro desse vídeo, que iria aparecer no mundo e que iria causar um abalo global na saúde. E 2 meses depois nós vimos o surgimento do coronavírus. Então, existem algumas pessoas que me perguntaram assim: não, Lucas, você não foi o único astrólogo que previu a epidemia que depois virou uma pandemia. O astrólogo André Barbeau também previu a pandemia. Bom, isso é verdade. O astrólogo André Barbeau, de fato, previu a pandemia, mas o André Barbeau não é latino-americano, porque ele nasceu na França e ele fez esse análise astrológica em que ele previu a pandemia em 2011. Então, a afirmação de que eu fui o único astrólogo latino-americano que previu a epidemia ainda se sustenta. A segundo argumento que usaram para refutar essa informação foi que um também falecido astrólogo, o Boris Christoph, que é o uruguaio, também previu a pandemia, mas isso não é verdade, porque o Boris Christoph, ele na verdade se baseou nessa previsão do André Barbeau de 2011, inclusive o André Barbeau também é falecido, e ele só repetiu para a mídia, mas quem teve o mérito dentro da astrologia ocidental, tropical, foi sim o André Barbeau, que não é latino-americano. Nós também tivemos dentro do setor de astrologia sideral a astróloga Johnny Patry, que também previu o aparecimento de uma nova doença, só que Johnny Patry não é latino-americana, ela é texana. Então, a afirmação de que eu fui o único astrólogo latino-americano que previu com antecedência a chegada da epidemia foi eu. E lembre-se que eu estou falando exclusivamente de astrólogos, não estou falando de tarólogos, de médiums, de videntes, de quiromantes, estou falando única e exclusivamente de pessoas que utilizaram técnicas astrológicas para prever a chegada de uma nova epidemia. Então, a única pessoa que fez isso foi sim eu. E então, eu gostaria de dar continuidade às perguntas. A economia do Brasil vai melhorar quando? Bom, nesse momento, nós estamos vendo uma conjunção entre Júpiter e Plutão representa a economia e Plutão é destruição. Então,
essa conjunção ela representa um abalo muito negativo na economia. E vai ser em 2025 que o Brasil vai experimentar um milagre econômico, porque vai ser justamente em 2025 que o Júpiter vai ingressar no signo de Gêmeos. E como eu falei para vocês, o Júpiter é o planeta que de fato representa a economia. E no mapa da República Brasileira, que é o mapa que eu utilizo para previsões para os assuntos mundanos do Brasil, nós temos o nó do norte da Lua, Rahu, em Gêmeos. Então, quando o Júpiter por trânsito faz uma conjunção com o Rahu natal de um país, é a época que o país vai experimentar, no mínimo, uma otimização da economia, no máximo, um milagre econômico. Bolsonaro será assassinado? A minha resposta é não. Bolsonaro não será assassinado. Bolsonaro sofrerá um impeachment? A minha resposta é não. Bolsonaro não sofrerá um impeachment. Embora o Bolsonaro esteja passando pelo período de 7 anos e meio de azar, que é conhecido na astrologia védica como Sadhisati, embora não seja a melhor tradução para o Sadhisati, mas é exatamente isso que acontece em miúdos, porque o Bolsonaro tem a lua natal dele em Dhanishta, e quando Saturno transita pelo signo anterior à lua natal de um nativo no signo da lua do nativo ou no signo posterior à lua do nativo, esse período é conhecido como o Sadhisati, e recentemente o Saturno ingressou em Shravana, então ele está bem próximo da lua do Bolsonaro, então é por isso que ele vem sofrendo esse processo de impeachment, mas ele não será afastado do seu mandato. Bolsonaro fica até o final do mandato. Bolsonaro conclui, sim, o seu mandato de 4 anos. Bolsonaro será infectado pelo coronavírus? Não. A minha resposta é não. Bolsonaro não será infectado pelo coronavírus. Quando a epidemia do SARS-CoV-2 vai parar? Para vocês que não sabem, SARS-CoV-2 é o nome científico da síndrome respiratória aguda crônica número 2, que é causada pelo coronavírus, que é esse vírus que vem causando essa pandemia atualmente. Bom, a pandemia do coronavírus será completamente estancada em 2023. Então, nós temos aí pouco mais de 3 anos pela frente de pandemia. Quantas pessoas vão morrer na pandemia mundialmente? Na minha opinião, vão ser mais de 100 mil pessoas que vão morrer da pandemia mundialmente. Quantas pessoas serão infectadas pelo coronavírus mundialmente? Eu sempre falo essa palavra puxada mundialmente, porque quando eu dou dados de óbitos e de infecções, as pessoas pensam que é especificamente no Brasil. E não é. Eu estou falando a nível mundial, a nível global. Compreendendo todos os países, de acordo com as minhas perspectivas, vão ser mais de 100 mil pessoas que vão morrer mundialmente. Agora, o número de infectados vai ser muito maior. Então, toma cuidado para você, quando estiver pesquisando óbitos infectados, você não confundir as bolas. Número de pessoas que morreram é uma coisa, número de pessoas infectadas é outra coisa completamente diferente. Então, na minha opinião, o número de pessoas que vão ser infectadas vão ser de 2 milhões de pessoas mundialmente. E dentro dessas 2 milhões de pessoas infectadas mundialmente, pelo menos 100 mil vão chegar a óbito. Quantos tipos de coronavírus se tem registro? O coronavírus não é, na verdade, um vírus, mas sim uma família de vírus. E atualmente existem 7 subtipos, dentre eles o SARS-CoV-1,
o MERS-CoV e também o SARS-CoV-2, que causou esses três são os que causaram as epidemias do coronavírus, mas existe outros subtipos que ainda vão ser descobertos em possíveis mutações desse vírus no futuro. Existe alguma ligação entre a pandemia com a comercialização mundial da internet 5G? Não. A minha resposta é não. Não existe nenhuma ligação concreta e cientificamente comprovada entre a comercialização mundial da internet 5G e da pandemia de coronavírus. Isso é fake news. Isso são, sim, notícias falsas. Qualquer pessoa que você receber mensagem pelo WhatsApp tentando forjar alguma associação entre internet 5G e coronavírus, não leve adiante tais informações, porque elas são falsas e a maneira de você combater notícias falsas é não compartilhando essas notícias. Sobre o fechamento mundial das fronteiras devido à quarentena, que é inclusive o título do vídeo. Se você prestar atenção no título, é Fronteiras Fechadas. E o que causa o fechamento das fronteiras? Nesse momento, o Saturno ingressou no signo de Shiravana, porque a estrela fixa desse signo se chama Altair, que é conhecida astronomicamente como Alpha Aquili, porque é a estrela mais brilhante da constelação da Águia. E na Índia, a constelação da Águia é conhecida como Shiravana, porque a águia é o meio de transporte qual o Vishnu utiliza para se transportar. E essa águia em sânscrito é conhecida como Garuda. E Shiravana é regido por Vishnu, especificamente na sua encarnação do Vamana, do anãozinho ou do menino chamado Vamana, que Vishnu encarnou como Vamana para libertar o mundo dos Devas, que nessa época havia sido tomado pelos Asuras, e este rei dos Asuras na época era Bali. Então, o Vishnu encarna como Vamana, disfarçado, e ele reconquista o mundo dos Devas e derrota os Asuras. Então, esse Nakshatra, ele tem a simbologia de 3 passos de terra ou de 3 pegadas, que na verdade são os 3 passos de Vishnu, que são conhecidos em sânscrito como Harikpauri. Harikpauri do sânscrito significa pegadas de Deus. Inclusive, eu tive a oportunidade maravilhosa de visitar a cidade de Haridwar, que é onde é o lugar sagrado à beira do Ganges, onde o Vishnu descendeu como Vamana. Então, os 3 passos de terra de Vishnu são, na verdade, os 3 passos que ele precisou para reconquistar o mundo dos Devas e derrotar os Asuras. E então, o que a mitologia significa? A simbologia dos 3 passos de terra significa a capacidade de caminhar, a capacidade de se locomover em longas distâncias. E Saturno representa bloqueio, cerrar as coisas, fechar as coisas, a capacidade de a falta de capacidade de se movimentar, emperrar as coisas. Então, quando Saturno ingressou em Shiravana, ele causou o fechamento mundial das fronteiras. E, na minha opinião, não vai ser a única quarentena que o mundo vai passar por causa do coronavírus. Essa foi só a primeira temporada de quarentena. Lembremos que a causa do fechamento das fronteiras é sim por causa da quarentena, porque o Saturno vai ficar aqui ainda por longos meses, então vão haver outras temporadas de quarentena, sim. E também pelo fato de que o Plutão, que representa também destruição, ele está
ele estará retrógrado a 27 graus de Sagitário. No dia 25 de abril, o Plutão vai ficar retrógrado a 27 graus de Sagitário, que corresponde ao nakshatra de Uttarashada. E Uttarashada é a morada de todos os deuses, que são conhecidos em sânscrito como Vishva Devas. Então é a capacidade de reunir várias pessoas. Então quando Plutão está transitando por Uttarashada, ele proíbe as aglomerações de pessoas. É por isso que parte da quarentena é a proibição de aglomeramentos de pessoas para impedir a maior infecção do vírus. Então, no caso do Brasil, ele foi um dos retardatários aí a nível internacional, porque ele só foi oficialmente fechar todas as suas fronteiras para a entrada de todos os tipos de estrangeiros de todas as nacionalidades apenas no dia 27 de março. Então, o ministro Sérgio Moro assinou uma portaria que vai durar por 30 dias. Então, a perspectiva de as fronteiras voltarem a se abrir para estrangeiros vai ser a partir aí do dia 27 de abril. No caso dos países que são membros da União Europeia, que foram inclusive os mais afetados, e também no caso de países que não fazem parte da União Europeia, como a Rússia e etc., eles permanecerão com no mínimo 30 dias de quarentena. Então as fronteiras vão também estar fechadas lá por esse período de tempo. Só que a quarentena lá começou bem mais cedo que no Brasil. Bem mais cedo. Começou no dia 16 de março de 2020. No caso dos Estados Unidos, eles vetaram a entrada para estrangeiros que são originários da União Europeia, inclusive o Reino Unido e a Irlanda. E no caso da Índia, as fronteiras deste país foram fechadas no dia 13 de março e estarão voltando a abrir aí no dia 15 de abril. Então nós temos aí uma quantidade de 150 brasileiros que estão presos na Índia, que estão passando por bastante perrengues. Mas a perspectiva é que as fronteiras voltem a abrir no dia 15 de abril na Índia. Quais os eventos que foram adiados majoritariamente por causa da pandemia? Os eventos mais importantes que foram adiados foram as Olimpíadas de Tóquio, que eram para ser esse ano, 2020, elas vão ser adiadas para 2021. O Festival de Cinema de Cannes também foi adiado, assim como o IFA, que é o conhecido como o Oscar indiano, que acontece em Bollywood. Eu gostaria de mostrar para vocês a linha do tempo do coronavírus, porque vai ajudar vocês a entender bastante sobre a ordem cronológica em que as coisas aconteceram. Então, em 1937, o coronavírus em humanos foi isolado pela primeira vez. Então tem várias pessoas aí falando que só se descobriu o coronavírus agora, em 2019, ou que foi na década de 60. São informações falsas, porque o coronavírus em humanos, ele foi sim isolado pela primeira vez em 1937. E já em 1965 é que o vírus é descrito como coronavírus. Então sim, o vírus recebeu o nome de coronavírus pela primeira vez foi em 1965. Agora que ele foi isolado foi em 1937. Então aprenda a distinguir, são informações diferentes. E ele recebeu o nome de coronavírus devido à microscopia em formato de coroa. E já em 2001 foi quando ocorreu um eclipse solar na Ásia, com Rahu em Ardra e Ketu em Mula. E como isso afetou o desdobramento do coronavírus no mundo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ardra e Mula são dois signos que são regidos por Shiva, mas só que Shiva ele tem várias facetas diferentes. No caso de Ardra,
Shiva se mostra como essa versão selvagem, que é conhecida como Rudra. E, na verdade, Ardra é um trocadilho para a palavra Rudra. Eles só mudaram a ordem das letras. E Ardra tem a simbologia de uma lágrima, que representa as tempestades que saem destruindo as coisas, que causam desgraças. Ardra também significa aquela que é amolhada. E este nakshatra ele se localiza entre 6 graus e 40 minutos de Gêmeos até 20 graus de Gêmeos. Então, sempre quando ocorre um eclipse em Ardra, ele catalisa epidemias. E já em 2021, o Ketu estava no signo de Mula, que é uma outra versão de Shiva, só que na forma feminina agora, porque os deuses indianos eles apresentam tanto uma forma masculina como às vezes uma forma feminina e até mesmo uma forma ambígua, com a mistura dos dois gêneros. Então, no caso de Mula, o Shiva se mostra na forma feminina de Nirti ou Kali, que é a deusa da destruição, e Mula significa do sânscrito um ramo de raízes. Então, o Ketu representa também vírus e epidemias. Então, sempre quando ocorre um eclipse, a posição do Ketu, ela pode sim trazer vírus e epidemias. Na astrologia ocidental, você deve estar mais familiarizado com o nó do norte da Lua e o nó do sul da Lua, mas na Védica, o nó do norte da Lua, o nó do ascendente é chamado de Rahu, e o nó do sul da Lua, o descendente, o nó do descendente é chamado de Ketu, mas se trata, na verdade, de eclipses no espaço. Então, em 2001, foi quando aconteceu um eclipse no eixo de Ardra e Mula, em que a penumbra pode ter sido vista especificamente no Oceano Pacífico. E depois, em 2002, foi quando ocorreu a primeira epidemia de coronavírus. Então, tem gente que está falando que o coronavírus só apareceu em 2010 ou 2019. Não, a primeira epidemia aconteceu oficialmente em novembro de 2002. E ela foi causada pelo coronavírus SARS-CoV-1, que é o vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave número 1, que ela se iniciou na China. Lembremos que o eclipse, a penumbra foi vista no Oceano Pacífico. Então, onde acontece a penumbra é o lugar onde vai ser o marco zero da epidemia. Não significa em nenhum único instante que outros países que não viram a epidemia, que eles também não vão ser afetados pela epidemia, porque vão. E já em 2004 foi quando a epidemia de SARS-CoV-1 foi controlada. Em 2011 foi quando ocorreu um eclipse solar no Oriente Médio, onde Rahu estava em Mula e Ketu em Ardra. Então foi exatamente aí, uns 9 a 10 anos depois, que os nodos eles se inverteram dessa vez. Mas a lógica ainda continua a mesma. O eclipse ascendente aconteceu em Mula e o eclipse descendente aconteceu em Ardra. E a penumbra foi vista no Oriente Médio. E um ano depois, em 2012, foi quando aconteceu a segunda epidemia de coronavírus, mas só que agora na versão de MERS, que significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foi iniciada na Arábia Saudita. Então tem pessoas que falam que o coronavírus ele só começa na China e a segunda epidemia não. A segunda epidemia começou sim na Arábia Saudita e ela foi passada do camelo para os humanos que se alimentavam de carne infectada de camelo. E em 2015, a epidemia de MERS-CoV foi completamente controlada. Então foi agora, no dia 26 de dezembro de 2019, que ocorreu um eclipse solar anular na Ásia, com Rahu estando em Ardra
e Ketu em Mula. Como vocês podem ver, novamente apareceu uma repetição do tema de Ardra e Mula neste último eclipse, levando em consideração que nós estamos em abril de 2020, então o último eclipse foi esse que aconteceu. E como eu falei, a penumbra ela foi completamente vista no continente asiático, indicando que o lugar de origem do coronavírus foi sim na Ásia, especificamente na China e mais especificamente em Wuhan. Então, como eu digo, o lugar onde acontece a penumbra é onde vai ser o marco zero da epidemia. Uma pergunta que é importante nesse momento é nós sabermos responder quem foi de fato o Dr. Li Weiliang e qual foi a importância deste médico para o coronavírus. O Dr. Li Weiliang foi um oftalmologista chinês no Hospital Central de Wuhan, considerada a primeira pessoa a alertar o público sobre a pandemia de Covid-19, que é um outro nome científico desse SARS-CoV-2. E em 3 de janeiro de 2020, a polícia de Wuhan o convocou, o advertiu por estar fazendo comentários falsos na internet e o obrigou a assinar um documento no qual denunciava o aviso como um boato infundado e ilegal. E em 7 de fevereiro de 2020, o Dr. Li morreu de uma nova infecção por coronavírus em uma sala da unidade de terapia intensiva. Só que em 30 de dezembro de 2019, o Dr. Li viu um relatório do paciente que ele havia atendido, que estava sofrendo de glaucoma, que mostrou um resultado positivo com um alto intervalo de confiança para os testes de coronavírus SARS. E ele disse ao grupo de WeChat, de seus colegas de faculdade médica, que haviam 7 casos confirmados de SARS no Huan Seafood Market. E o Dr. Li também postou o relatório e o resultado da tomografia computadorizada de um paciente. E ele acrescentou que as últimas notícias são de que foi sim confirmado que são infecções por coronavírus, mas o vírus exato ainda precisava ser subtipado. Então, as suas palavras no grupo de WeChat foram postadas na internet, foram vazadas, sem ocultar seu nome. Então, os superintendentes médicos de seu hospital logo procuraram e conversaram. E no dia 3 de janeiro de 2020, a polícia de Wuhan alertou e deu uma palestra para Li por estar fazendo comentários falsos na internet. E os policiais pediram que ele assinasse uma carta de extorsão. E em 8 de janeiro de 2020, ele foi infectado, o Dr. Li foi infectado pelo coronavírus quando conheceu um paciente com pneumonia de causa desconhecida em sua clínica, que, como eu falei, era esse paciente que tinha glaucoma. E o Dr. Li começou a ter febre e tosse e em 10 de janeiro se tornou grave. Já no dia 12 de janeiro, ele foi levado para a UTI, onde ficou em quarentena e recebeu tratamento. Só que devido à falta de kits de teste para o novo vírus, seu diagnóstico da infecção viral não foi realizado até o dia 1º de fevereiro. Então houve sim uma demora aí. E além disso, muitos de seus colegas e familiares também foram infectados com o vírus, sobretudo os pais do Dr. Li, mas só que os pais do Dr. Li não chegaram a falecer, como foi o caso do Dr. Li. Então o Dr. Li estava sob os holofotes do público e da mídia chinesa, considerando um dos 8 propagadores de boatos, né, advertidos pela polícia de Wuhan. Alegações completamente injustas. No entanto, de acordo com alguns meios de comunicação, a polícia de Wuhan convocou-os em 1º de janeiro, porque houve outros médicos que também falaram do coronavírus, que não só o Dr. Li, mas só que foi só no dia 3 de janeiro que o Dr. Li foi de fato convocado pela polícia.
E em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de coronavírus de 2019-2020 como uma emergência de saúde pública. Em 4 de fevereiro, o Supremo Tribunal Popular da China disse em retrospectiva que os 8 cidadãos de Wuhan não deveriam ter sido punidos, em razão do que alertaram não ter sido considerado falso. Então, o próprio Supremo Tribunal da China depois inocentou o Dr. Li. Então, vem sendo espalhado diversas fake news na internet de que todos os órgãos chineses condenaram ele. Não foi apenas a polícia que fez acusações injustas contra o Dr. Li, mas o próprio Supremo depois o inocentou. E ainda os ministros do Supremo chinês falaram que ele podia ter sido uma sorte se o público tivesse acreditado nos supostos rumores da época e tivesse começado a usar máscaras, a tomar medidas de sanitarização e a evitar o mercado de animais silvestres. E no dia 6 de fevereiro, a mídia estatal chinesa informou que o médico Dr. Li morreu aos 33 anos de idade. Mas segundo a reportagem da China Newsweek, seu batimento cardíaco foi apenas interrompido às 21h30 do dia 6 de fevereiro e a oxigenação por membrana extracorpórea foi usada em seu corpo e o resgate continuou. No entanto, horas depois, o Hospital Central de Wuhan, a unidade de tratamento do Dr. Li, informou que o médico ainda estava vivo, embora gravemente doente, contradizendo diretamente os relatos da mídia estatal. Em resposta, relatórios e artigos anteriores afirmaram que o Dr. Li morrera, foram excluídos pelos meios de comunicação chineses que os publicaram. O Hospital Central de Wuhan confirmou posteriormente que ele havia morrido e deu o seu tempo de morte, foi perto das 3 horas da madrugada do dia 7 de fevereiro de 2020. Então foi de fato no dia 7 de fevereiro que o Dr. Li se deu por morto. E após a morte do Dr. Li, surgiram temporariamente na Sina Weibo tópicos na forma de hashtags críticos em relação ao regime chinês, com razão. Entre os tópicos constavam o governo de Wuhan deve um pedido de desculpas ao médico Li Weiliang e queremos liberdade de expressão. Então, de fato, justiça seja feita. A polícia errou, a polícia de Wuhan errou. Eu acho que o comunismo na China é um problema que impede a liberdade de expressão. Em nenhum único momento eu acredito que comunismo e cessear a liberdade de expressão é uma coisa boa. Então, ambos os hashtags foram rapidamente censurados. Novamente, esse problema da censura em países comunistas, permanecendo apenas alguns comentários das centenas de milhares postados. E o Dr. Li tinha uma esposa e um filho, e a sua esposa estava grávida do segundo filho quando ele morreu. Quando o Dr. Li começou a manifestar sintomas da doença, ele reservou um quarto de hotel de forma a evitar a possibilidade de infectar a sua família, antes de ser hospitalizado no dia 12 de janeiro. Apesar dessa precaução, os seus pais foram infectados pelo coronavírus, como eu disse, mas eles não chegaram a falecer. E uma coisa muito interessante sobre o mapa do Dr. Li é que ele tinha a lua natal no signo de Capricórnio sideral, e ele estava passando pelo que se chama de Sadhisati, que é o período em que o Saturno transita próximo ali da lua natal do nativo. E foi isso que astrologicamente causou a morte do Dr. Li, para vocês verem que às vezes, quando a pessoa está com uma saúde fragilizada, ela pode sim ser abatida pelo Sadhisati. E além do mapa do Dr. Li, eu também verifiquei o mapa da China, para esse mapa da República Popular da China, que é esse regime comunista que a China vive hoje. Eu usei o mapa de 1949, que foi quando a China mudou de regime, e a China também tem a lua natal no signo de Capricórnio sideral. Então, nesse momento, a China está passando pelo Sadhisati também. Então, existem 2 elementos astrológicos aí que pesaram para que a epidemia fosse primeiramente aparecida como um surto na China, que foi o eclipse no eixo de Ardha e Mula, como eu já havia falado anteriormente, mas também o fato de que o país está passando pelo Sadhisati. E eu gostaria de salientar que
dia 11 de março de 2020 foi quando a OMS declarou que o coronavírus era uma pandemia, então foi quando a doença de fato mudou de status. Olhando todos esses dados, na minha opinião, eu acredito que, por mais que a China tenha, sim, hábitos alimentares nojentos, como comer morcegos e pangolins, e diga-se de passagem, o coronavírus ele tem, sim, uma origem zoonótica. Porque, de acordo com essa perspectiva, o coronavírus, ou SARS-CoV-2, ele surgiu sim, primeiramente, de um vírus que infectou morcegos e pangolins, e pelo fato de que os chineses comem esses animais e muitas vezes comem a carne mal passada, o morcego e o pangolim eles são imunes ao vírus que causa o SARS. Só que os seres humanos não são imunes. Então, os chineses que comeram de macacos, não de macacos, de morcegos, pangolins e até algumas outras versões que dizem cobras também que foram infectadas pelo vírus, foi daí que o vírus saiu de animais para seres humanos. Então foram pangolins, cobras e morcegos que foram os vetores de transmissão para os seres humanos. Então, essa notícia de que o coronavírus foi criado no laboratório por comunistas chineses, ela é falsa. Mas aí há uma dificuldade de interpretação das pessoas. Quando eu digo que essa informação de que o vírus foi criado em laboratório por comunistas chineses ser falsa, em nenhum único momento eu estou dizendo que o SARS-CoV-2 não surgiu na China, porque, como eu já confirmei de diversas sortes, o vírus SARS-CoV-2 surgiu sim na China, só que ele surgiu de forma zoonótica, ou seja, foi através de morcegos, cobras e pangolins que foram os vetores de contaminação de animal para o ser humano, e depois viraria o surto, que depois viraria a epidemia e depois uma pandemia. Então eu volto a reforçar a informação de que essa informação que vem sendo passada nas redes sociais de que foi invenção comunista de laboratório para desestabilizar a economia dos Estados Unidos, ela é completamente falsa, porque a pandemia ela desestabilizou completamente a economia da China. Houve queda da Bolsa de Valores na China, sim. Houve um aumento exponencial dos desempregos na China, sim. Houve uma demanda altíssima de leitos hospitalares e muitas pessoas morreram por não ter recebido atendimento hospitalar corretamente na China, sim. Então, é completamente absurdo dizer que a China saiu completamente ilesa dessa história, porque ela não saiu ilesa. Ela passou por todas as catástrofes associadas à pandemia, como crise na saúde, crise econômica. Igualmente, outros países do planeta estão passando agora, como os Estados Unidos. E, na minha opinião, por mais que tenham tido esses problemas com a polícia de Wuhan, eu acredito sim que a China passou rápido essas informações para a Organização Mundial da Saúde. Como eu falei para vocês, os primeiros casos de coronavírus, eles foram alertados pelo Dr. Li no dia 30 de dezembro de 2019. E no dia 30 de janeiro, ou seja, exatamente um mês depois, a Organização Mundial da Saúde declarou o coronavírus como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Então, em termos práticos, a doença surgiu sim e ela foi subtipada sim em dezembro de 2019. Então, essas pessoas que estão falando que o SARS-CoV-2 foi subtipado antes de 2019, de dezembro de 2019, são falsas, porque este subtipo ele foi sim subtipado em dezembro de 2019 e exatamente um mês depois, a Organização Mundial da Saúde já declarou que é um caso de emergência global. Então, se houve demora nesse processo, na minha opinião, não houve. Porque se nós tomarmos como parâmetro o caso de outras epidemias que virariam pandemias,
vai mostrar que não foi necessariamente lento o processo, não. Vamos pegar novamente como exemplo o caso da AIDS. A AIDS ela surgiu lá em 1920 no Congo, na África. Então a doença foi passada do macaco, o vírus da imunodeficiência símia foi passado de macacos, ele sofreu uma mutação e foi passado para seres humanos, porque haviam tribos e colonizadores no Congo que se alimentavam da carne de macaco. E muitas vezes essa carne estava contaminada e ela foi passada para o ser humano. Então, novamente, a AIDS não foi criada em laboratório, ela foi passada de macacos no Congo para seres humanos. Só que o surto de HIV/AIDS ele ficou isolado no Congo durante basicamente 60 anos, porque só foi em 1981 que o HIV/AIDS ele foi trazido para o Haiti, que foi a porta de entrada para a doença se manifestar primeiramente nos Estados Unidos, especificamente no ano de 1981, em Nova York e São Francisco, e depois aquilo viraria uma epidemia nos Estados Unidos e depois uma pandemia. E também colonizadores franceses que estavam no Congo na época, que depois quando voltaram para a França contaminados, que passaram HIV/AIDS para a Europa. Então foram esses os dois vetores de contaminação do HIV/AIDS de humanos para humanos. Mas só que no caso específico dos Estados Unidos, o HIV/AIDS ele se mostrou primeiramente como um surto de uma doença dentro da comunidade de gays ou de homens que fazem sexo com homens. Então, os primeiros casos mais notórios da epidemia, que começou em 1981, foram sim entre gays e homens que fazem sexo com homens. E Estados Unidos estava nessa época sendo governado pelo presidente Ronald Reagan, que era sim do Partido Republicano. Tem pessoas que estão falando na internet que o Ronald Reagan era do Partido Democrata. Mentira! O Ronald Reagan era sim do Partido Republicano e ele ficou 2 mandatos na cadeira de presidente. Ele ficou 8 anos na presidência. Então foi ele sim o presidente que foi o responsável por ter administrado os primeiros anos da epidemia de HIV/AIDS nos Estados Unidos. E o Partido Republicano é financiado por igrejas evangélicas e também por judeus sionistas. E os evangélicos, assim como os sionistas e também os cristãos de maneira geral, eles seguem o Levítico. E dentro do Levítico, no Velho Testamento, diz que homossexuais devem ser assassinados. Então, durante milênios, os bons judeus e os bons cristãos eram aqueles que delatavam homossexuais ou que matavam homossexuais com as próprias mãos. Só que desde a Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, aconteceu um processo de laicização da sociedade, em que as leis ficaram laicas. Então foram nessa época que aconteceu a descriminalização universal, que ainda não se tornou universal, mas o início da descriminalização da homossexualidade no mundo. Então foi exatamente a Revolução Francesa que deu um freio nessa perseguição e assassinatos de homossexuais por cristãos e por judeus, especificamente no mundo ocidental. Então, como agora eles não tinham os cristãos e os judeus sionistas, eles não tinham mais o respaldo da lei para matar homossexuais, porque o custo e benefício de matar homossexuais não valeriam mais a pena, os cristãos, os judeus sionistas e o Partido Republicano do Ronald Reagan viu sim o surto de epidemia de HIV/AIDS dentro dos Estados Unidos, afetando primeiramente a comunidade gay e de homens que fazem sexo com homem, como uma oportunidade de simular um genocídio dessa comunidade. Quando eu falo isso, em nenhum único momento eu estou dizendo que o HIV/AIDS ele foi criado em um laboratório por cristãos ou por judeus sionistas. Como vocês ouviram lá atrás, eu disse que ele foi criado em um laboratório, é uma informação falsa, que o HIV/AIDS ele na verdade foi passado do macaco para o ser humano no Congo em 1920. Isso é uma coisa, mas pelo fato de que os cristãos, os judeus sionistas e o Partido Republicano do Ronald Reagan viu a epidemia afetar primeiramente os homossexuais, eles não fizeram absolutamente nada para conter a expansão do vírus, porque essa era uma oportunidade de matar
os homossexuais e os homens que fazem sexo com o homem. E a igreja fez compulsivamente programas de meter medo e terrorismo psicológico na comunidade de maneira geral e colocando a sociedade contra homossexuais. Exatamente como a igreja fez historicamente na Idade Média, quando ela ainda tinha o poderio de mandar e desmandar na Europa. Então, essa falácia de que comunistas é quem fazem essa estratégia de dividir para conquistar, ela é completamente falaciosa, porque a igreja foi quem ensinou os comunistas a dividirem para conquistarem muito antes do nascimento do comunismo. Lembremos que o comunismo ele nasceu no século XIX com a publicação dos textos do Marx. A igreja dominou por milênios o mundo ocidental e ela separou, sim, homossexuais de heterossexuais e pregou a pena de morte contra homossexuais durante milênios. Então o Partido Republicano só viu a AIDS e o HIV como uma oportunidade de matar, sim, homossexuais, e foi especificamente em 1987 que o Ronald Reagan foi se pronunciar publicamente pela primeira vez a palavra HIV/AIDS, ou seja, a epidemia surgiu nos Estados Unidos em 1981 e o presidente republicano de extrema-direita conservador só foi falar pela primeira vez sobre o vírus em 1987. Ele demorou 6 anos. Então, quem a direita conservadora cristã no Brasil é para ficar apontando o dedo na Índia, na China, acusando-a de ter demorado em reportar pelas autoridades internacionais de saúde sobre o coronavírus, sendo que a própria direita nos Estados Unidos demorou 6 anos para falar publicamente pela primeira vez do HIV. Então essa notícia ela é completamente falsa, falaciosa, e ela quer novamente colocar, usar a epidemia, que é agora uma pandemia de coronavírus, como um trampolim para fazer guerras ideológicas entre direita e esquerda. Isso não ajuda em absolutamente nada o combate à doença. E diga-se de passagem, as pessoas que estão usando o coronavírus para fazer guerra ideológica, são exatamente as mesmas que puxam essa pauta de terra plana, que puxam essa pauta de cura gay, de tratamento charlatão, de reversão da homossexualidade da pessoa. São pessoas que são contra os direitos da comunidade homossexual, como casamento civil, adoção, criminalização da homofobia. Essas pessoas que puxam essas pautas são exatamente as mesmas que puxam essas pautas anti-vacinas. Então, novamente, eu faço uma pergunta. Onde está esse pessoal que é anti-vacina agora que nós já temos quase 40 mil óbitos mundialmente pelo coronavírus? Onde estão as pessoas nesse momento para acalentar os doentes em estado terminal de que vacina é o que causa várias mortes? Tenha santa paciência, vocês estão fazendo um serviço de desinformar a sociedade. Nesse momento, não existe nenhuma comprovação científica que ao longo da história da humanidade de que vacinas matou de forma desencadeada a população. Não existe. Existem provas, sim, de que guerras mataram, de que peste negra matou, de que varíola matou, de que AIDS matou, de que sarampo matou, de que cólera matou, mas não existe nenhuma prova histórica de que vacinas ou antibióticos ou xilocaína mataram um grande número de pessoas. Então não tem por que ficar sendo contra vacinas. Essas pessoas elas só existem para confundir a consciência das pessoas em momentos de crise como esses que estamos passando. Além disso, essas pessoas que se aproveitam do coronavírus para fazer guerra ideológica são exatamente as mesmas pessoas que falam, por exemplo, fazem esse culto a Yahvé, que é esse Deus adorado no judaísmo, no Islã e no cristianismo, que é um outro nome de Saturno, que é um outro nome para Satã. Então esse culto satânico a Yahvé, ele é na verdade uma porta para o satanismo, sim. As pessoas ficam utilizando a Bíblia nesse momento para tentar achar justificativas incabíveis para fazer as pessoas se converterem para esse culto satânico a Yahvé. Então, sempre que vocês encontrarem pessoas que estão usando o WhatsApp, que estão usando o Facebook, que estão usando o Twitter, que estão usando o Instagram, que estão usando o YouTube para fazer essas coisas, não preste atenção nessas pessoas, não compartilhe esse tipo de informação, porque esse tipo de informação faz um desserviço à humanidade. E o YouTube deve sim intensificar
essa censura a esses tipos de pessoas. Se não pode censurar a voz delas, porque seria uma espécie de ditadura, né? Engraçado que essas pessoas que reclamam de ditadura esquerdista no YouTube são exatamente as mesmas que aplaudem o Oriente Médio de impor a Sharia e a pena de morte em homossexuais no Oriente Médio. São as mesmas pessoas que elogiam o Putin com essas leis homofóbicas e que inibem a liberdade de expressão na Rússia. São exatamente essas mesmas pessoas que reclamam, não, mas o YouTube está cerceando a nossa liberdade de expressão. Cerceando em nenhum momento, porque vocês têm a oportunidade de se expressar em um momento em que vocês quiserem. Agora, o YouTube tem sim o direito de desmonetizar esses vídeos que puxam essas pautas, de que coronavírus foi inventado em um laboratório por comunistas, por exemplo, porque esses vídeos são perigosos para o bem-estar da sociedade, porque esses vídeos, eles trazem sim terrorismo espiritual nas pessoas, então eles merecem sim ser desmonetizados. O YouTube está de parabéns por desmonetizar todos os vídeos que empurram teorias conspiratórias utilizando a epidemia ou pandemia do coronavírus como catapulta. E também, para a gente terminar aqui, no caso do ano de 2023, vai ser o ano em que a pandemia de coronavírus SARS-CoV-2 será completamente controlada. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque se vocês olharem a primeira e a segunda epidemia do coronavírus, elas demoraram em torno de 3 a 4 anos. Então, usando a lógica, a terceira pandemia do coronavírus também vai durar por volta desse tempo. Então, as pessoas que estão falando que o coronavírus vai desaparecer mês que vem ou até o final do ano, que vai ser erradicado, não vai. Não dê ouvidos a essas pessoas, que essas pessoas blefam, elas falam de maneira irresponsável. Vai por mim, a epidemia vai ser completamente estancada em 2023, mas não completamente erradicada, apenas estancada em 2023. E para a gente concluir, eu gostaria de dar um ranking de como é que está o estado atual do coronavírus no mundo, levando em consideração que essa lista aqui que eu coloquei, ela é baseada em dados que a Organização Mundial da Saúde deu, e eu arredondei os números, tá certo? Então, lembremos que esse vídeo foi gravado em 30 de março de 2020, então os índices dessa tabela estão atualizados para 30 de março de 2020. Então, se você assistir a esse vídeo daqui a vários meses, daqui a um semestre, e ver outros dados, não venha aqui nos comentários dizer, ai Lucas, mas você errou no índice. Não, eu não errei no índice, você tem que compreender que a pandemia ela está em constante movimento, então a cada dia se atualizam esses dados. Então vamos lá. Até agora, o início de abril de 2020, foram por volta de 40 mil pessoas que foram mortas mundialmente e quase 800 mil infectadas mundialmente. E a boa notícia é que foram 200 mil pessoas que se recuperaram. Então, o número de pessoas que se recuperaram é muito maior do que o número de pessoas que morreram. Isso é sim uma faísca de esperança, na minha humilde opinião, é sim uma faísca de esperança. Em primeiro lugar, nós vimos a Itália com 100 mil infectados e 15 mil mortos. Segundo lugar, Espanha com 90 mil infectados, 100 mil mortos. Terceiro, China com 85 mil infectados e 5 mil mortos. Quarto lugar, o Irã com 3 mil mortos. Quinto lugar, a França com 3 mil mortos. Sexto lugar, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso interessante porque ele está em sexto lugar na lista porque ela foi usado o critério de qual foi o país que mais teve óbitos. Só que os Estados Unidos teve só 3 mil óbitos, mas em contrapartida foi o país que teve maior número de infecções. São 150 mil infecções, mais até mesmo do que a Itália e a China. No caso, em sétimo lugar, o Reino Unido com 2 mil mortos. Em oitavo lugar, a Holanda com 800 mortos. Em nono lugar, a Alemanha com 550 mortos. E eu dei um salto aí, em 13º lugar, nós temos o Brasil, que está com 140 mortos e 5 mil infectados. Então, assim, quando nós olhamos o caso do Brasil, ele ainda está bem mais tranquilo em relação
outros casos de outros países. Nesse momento nós estamos passando por uma Kala Sarpa Dosha, que é quando todos os planetas estão de um dos lados do eixo de Rahu e Ketu. Então, atualmente, para abril, a Kala Sarpa Dosha vai continuar, porque todos os planetas estão concentrados na boca de Rahu, eles estão prestes a serem abocanhados. Então, quando acontece um Kala Sarpa Dosha no céu, significa que o número ele vai ser intensificado de infecções e de óbitos. Então, ele é um acelerador de karmas, o Kala Sarpa Dosha. Então, vão aumentar aí esse karma. E uma última coisa que eu gostaria de falar é o recrutamento mundial de médicos, que vai acontecer em maio, porque vai ser no dia 17 de maio que o Marte vai fazer... Primeiramente, ele vai ingressar em Aquário, ele vai fazer uma conjunção com uma estrela fixa em particular, que se chama Fomalhaut, que é conhecida astronomicamente como Alpha Piscis Austrinis. Ela se localiza na eclíptica a 7 graus de Aquário. Ela é a estrela que corresponde ao nakshatra Shatabishak, que do sânscrito significa... Shatabishak significa 100 médicos, ou 100 curas, ou 100 ervas. Então vai haver um recrutamento mundial de médicos e de medicamentos de vários países que vão focar especificamente nos polos onde está havendo o maior número de infecção e de óbitos, como é o caso da Itália, da Espanha, da China e dos Estados Unidos. Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha saído desse vídeo melhor informado, com maior proximidade com a verdade. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!